E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está aqui no meu canal do YouTube, onde aqui a gente trabalha análise gráfica, a gente trabalha a movimentação do gráfico e a lógica do preço. Então, o que eu trabalho aqui no canal em relação aos gráficos? Que toda movimentação do gráfico tem um porquê. Ele não se movimenta sem ter um porquê. Por exemplo, que nem agora, ó, acabei de fazer uma venda aqui. Por que, Cadu, você fez uma venda aqui? Porque na movimentação dele, ele me mostra uma exaustão ali naquela região. Cadu, como que você vê essa exaustão? Aí é que está a complexidade da análise gráfica. Eu vejo toda uma movimentação, eu vou encaixando o gráfico, região, tendência, candle, volume, e aí ele me mostra que ele chegou naquela região, ele está em uma exaustão e ele vai corrigir. Cadu, eu não consigo ver isso, eu marco no gráfico, mas eu não consigo ver isso. Faz as marcações no gráfico para eu ver. Foi isso que um seguidor aqui do YouTube pediu para mim. Só que não adianta eu ficar marcando linhas aqui, sendo que não é uma linha que vai me fazer uma entrada perfeita. Você tem que entender que se eu fosse fazer alguma marcação aqui, ó, aqui seria uma região de correção, aqui seria uma região de correção, aqui seria uma região de correção. Isso se a gente olhar só a resistência, né? Então, Cadu, por que você tomou a atitude de entrar nessa região? Porque eu consigo ver, além da movimentação do gráfico que ele está fazendo, de toda a complexidade do movimento, eu alio não só o que ele apresenta no movimento, juntamente com o fluxo do mercado. Então, quando a gente começa a entender a movimentação e a lógica, a causa que fez o preço se movimentar, a gente começa a ter parâmetros de entradas perfeitas no gráfico, ter a assertividade. Então, o aluno que está no treinamento sabe, e lá eu mostro para ele que ele pode utilizar um gráfico de análise, fazer suas marcações num gráfico de análise, para fazer as suas execuções num gráfico de execução. Eu mostro tudo isso. Mas quem está lá no treinamento sabe que não é uma linha que vai fazer com que o gráfico reverta, ou vai ser uma linha que vai fazer com que o gráfico tome uma atitude. Uma linha é apenas uma região. Para você ter uma ideia aqui, ó, tudo isso aqui é uma região de resistência. Você consegue entender isso ou não? Tudo isso aqui é uma região de resistência. Ele pode retornar aqui, ele pode retornar aqui, como ele pode retornar aqui. Então, se ele está em uma região de resistência, ele pode fazer toda essa movimentação aqui, ó, de respeito no gráfico. Ele pode. Assim como ele pode chegar aqui, romper tudo isso e buscar o quê? Preços maiores. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode. É o gráfico. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o gráfico fazer o movimento para eu entender o que ele está fazendo e fazer juntamente com ele. O que vocês fazem é o seguinte, vocês vêm aqui, traçam uma linha e a hora que o preço chega nessa linha, você joga ele para baixo, sem saber como é que foi o movimento, sem saber o porquê ele está ali, sem saber que região é aquela ali, sem saber o que o gráfico está trabalhando ali. Ou seja, você não consegue encaixar o contexto. Então você que está fazendo as marcações, você que é seguidor aqui do YouTube, que está fazendo as marcações e o gráfico está chegando e está rompendo, não é porque você marcou um suporte ou uma resistência errada. Entenda, aqui no canal eu trago macetes de suporte e resistência. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para você aprender as marcações com os macetes de suporte e resistência. Então, o que são macetes de suporte e resistência? São dicas de suporte e resistência, são dicas de marcações de suporte e resistência. Eu trago tudo isso aqui para você. Agora, você tem que entender que não é só marcar uma linha.
E é o que muitos de vocês fazem. Alguém ensinou a vocês que você tem que ir lá no gráfico de não é isso. Vai lá no M5, no M15 e marca o seu suporte, sua resistência. Fica esperando o gráfico chegar lá. Chegou lá, se é uma resistência, você entra vendido. Se é um suporte, você entra comprado. Gente, se suporte e resistência fosse isso, você marcar em M5 e M15, o preço chegar lá, tocar e reverter, você faria 100 entradas no dia e teria 100 wins, 100 entradas perfeitas. Mas você sabe que você marca M5, você marca M15, o preço chega lá e geralmente não faz aquilo que você estava esperando. Por quê? Porque as marcações de suporte e resistência não são assim. Não devem ser assim. Quando você marca uma linha, pode ser M5, M15, qualquer tempo gráfico. Quando você marca uma linha, você tem que entender que aquela linha é para marcar uma região. Olha a região que eu entrei aqui de forma perfeita. Olha o que está acontecendo agora. Se ela foi perfeita aqui, na minha marcação, ela foi perfeita. Por que agora o preço está explodindo para cima? Muitos de vocês aqui, quando o preço chegou aqui, como ela respeitou aqui, o que você fez? Sentou o dedo para jogar o preço para baixo. E tomou uma tinta bonita aqui. Por quê? Porque o suporte e resistência não é uma linha. Suporte e resistência é uma região onde você tem que analisar o movimento do gráfico, a lógica do preço naquela região para você tomar uma atitude. Então esses macetes de suporte e resistência que eu trago aqui, essas marcações, aprenda. Aprenda as marcações de suporte e resistência. Aprenda as marcações, esses macetes em suporte e resistência. Essas dicas que eu trago aqui de suporte e resistência, eu falo aqui de suporte e resistência descomplicado, eu falo aqui de suporte e resistência atualizado, eu falo aqui de suporte e resistência descomplicado, suporte e resistência avançado. Eu trago vários macetes aqui em suporte e resistência. Por exemplo, ó, eu vou abrir o euro de novo aqui, euro USD. Agora ele chegou nessa região aqui. O que ele está fazendo? Ó, ele está me mostrando o quê? Uma possível correção. Agora sim. Só que eu tenho que esperar o fechamento daquele candle ali. Ó, fechou ali. Vou aguardar uma correção? Espero que sim. Eu espero que ele ainda faça pelo menos um candle de continuidade naquela correção. Cadu, mas por quê? Por que isso? Por causa da região que ele foi buscar. A entrada de fluxo para ele chegar naquela região foi muito alta. Foi muito alta. Teve um longo movimento para ele chegar naquela região. Ah, mas é uma entrada com muita força de fluxo de alta. Será que ele não pode continuar subindo? Pode. É um risco. Mas ao mesmo tempo que tem um risco, ele me mostrou com um candle forte de queda que ele pode corrigir mais de um candle. Por quê? Porque ele está em uma região de oferta. Ele está em uma região de correção. Ah, Cadu, mas ele está chegando em tendência. Sim, ele está chegando em tendência, mas a tendência mostra que vai fazer uma correção. É isso que você tem que entender. Dá uma olhada, ó. Olha o gráfico. Chegou ali, na região. Ele não chegou na máxima da região. Ele chegou no meio da região e fez uma correção. Quando ele mostra uma correção com força, dentro desse movimento, eu fiz o quê? Esperei o gráfico me mostrar e fiz entrada. O que eu fiz aqui? Eu esperei o gráfico me mostrar e fiz entrada. Foi tão perfeita que podia ser em qualquer ativo. Ó, se fosse mini índice, forex, criptomoeda, ó, ele desceu ainda 1, 2, 3 minutos. Por quê? Entrada perfeita. Olha aqui, outra entrada. Dá uma olhada, ele descendo, ó. 1, 2, 3 minutos descendo. Entrada perfeita. Então, sobre essa questão de marcações, como eu marcar meu suporte e resistência, eu vou falar um pouco mais agora. Eu vou trazer aqui um quadro negro para você entender um pouquinho mais. Mas antes, eu vou trazer aqui os testemunhos dos alunos para vocês entenderem com os alunos o que é estudar. Olha isso aqui, ó. Bom dia, mestre. Semana abençoada. Nenhum loss. A de hoje já foi batida.
Dá uma olhada. Semana. Não teve nenhum loss na semana. Você sabe o que é isso ou não? A pessoa não tem nenhum loss na semana? Você sabe o que é isso? Isso aqui é conhecimento. Isso aqui é entender que as marcações em suporte e resistência, aqui como eu trago aqui para você aprender essas marcações de macetes aqui em suporte e resistência, ele não é uma linha. Porque se você traçar uma linha e só porque o preço chega lá você tocar e jogar ele contrário, isso aí é um achismo. Eu acho que vai bater ali e vai reverter. Não é assim. Olha aqui o aluno quando ele aprende. Uma semana sem loss. Não sou eu que estou falando. Eu poderia falar de mim aqui. Não. Você não vê no meu perfil o nome trader. Você não vê no meu canal o nome trader. Não. Quem fala se funciona estudar análise gráfica ou quem fala se funciona trabalhar e ganhar com os gráficos são os próprios alunos. Eles que demonstram. É a mesma coisa eu chegar para você, conversar com você e você falar assim para mim, eu sou um ótimo pai. Aí você fala assim, eu sou um ótimo funcionário, eu sou o melhor funcionário na empresa que eu trabalho. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, se chegar alguém e falar assim para mim, olha, aquele rapaz ali, é um ótimo pai. Chegar alguém e falar assim para mim, olha, aquele rapaz ali, é um ótimo funcionário. Aí sim o testemunho nos traz o que? Perspectiva que realmente aquilo traz resultados. Então, eu não tenho por que falar de mim. Os alunos falam do que eles estudam. Os alunos falam daquilo que eles provam. Então, por exemplo, uma semana sem loss. Aí quando eu falo para você que suporte e resistência, não é você traçar uma linha aqui, traçar uma linha aqui. Tocou, vende. Não. Tocou na linha, vende. Não, gente. Isso aqui é uma região. Isso aqui é uma região. Você tem que aguardar o movimento, você tem que esperar acontecer um movimento, você tem que entender o contexto do gráfico, você tem que entender como é que o gráfico está trabalhando para fazer a sua entrada. Aí você escuta o Cadu falando, aí fala assim, Cadu, o que você está falando... Eu sei que tem gente que vai falar assim, o que você está falando não tem nada a ver. Mas quem fala isso é porque não tem conhecimento. Como é que pode uma pessoa ficar uma semana sem tomar um loss? Sou eu que estou falando? Não, aqui é o aluno. Olha, por exemplo, esse outro aluno aqui, vamos ver. Não ligue para os erros de português, viu, gente? Aqui nas escritas. Eu tenho aluno de todo quanto é cultura, com conhecimento em português, sem conhecimento em português, pessoas que moram fora do país, que também não escrevem muito bem português, então não liga, tá? Isso é para mostrar para você que todas as pessoas podem aprender a analisar o gráfico através da análise gráfica. Independe se você parou de estudar na 4ª série, na 5ª série, fez colegial, fez universidade, não importa. Olha isso aqui, Não me arrependi em ter comprado o seu curso. Realmente, análise gráfica é vida. Temos que ter paciência, disciplina e saber a hora certa de apertar o botão. Ter o máximo controle emocional e não parar de estudar. Ainda não vi todos os módulos do seu curso, mas me ajudou muito. Valeu pelo ensinamento, professor Cadu. Olha aqui. 7-0. Hoje. Só hoje. Pelo jeito, operando pelo celular, né? Pela imagem que é o celular. Então, análise gráfica você pode fazer no celular, você pode fazer no computador, qualquer local. Olha isso aqui, o testemunho. Eu vou procurar ler um pouco mais rápido para a gente partir para nosso quadro negro, tá? Quando a pessoa tem a combinação de um conteúdo excelente, que é do treinamento Hunter, um professor excepcional naquilo que faz e a pessoa acredita no seu potencial e tem disciplina para fazer isso, todos os dias não tem como dar errado. Eu mesmo, por experiência própria, sei disso antes de entrar para o treinamento Hunter. Eu não sabia nada e mesmo assim eu achava que sabia tudo. E não foi bem assim, o treinamento foi um tapa na minha cara. Acorda para a vida. Olha isso aqui, Olha o testemunho dele. O treinamento para mim foi um tapa na cara. Acorda para a vida. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu sei análise gráfica, só que eu não tenho consistência. Aí eu falo para a pessoa, você não sabe nada, você acha que sabe, mas você não sabe. E foi o que aconteceu com esse aluno aqui. Ele achou que tinha conhecimento e não tinha nada.
E aí por isso que ele fala que foi um tapa na cara quando ele chegou no treinamento. Então ele diz assim, ó, e um professor desses não se encontra facilmente. Suas aulas e suas dicas são de ouro. Eu seguia um monte de traders por aí nessa internet. Hoje o único trader que eu assisto é somente o meu professor, pois sei do enorme potencial que o senhor tem. Sempre serei grato pelos seus ensinamentos. Mestre, muito obrigado por tudo. Hoje foi 10-1. Vamos ver aqui, ó, 10-1. 6-0. Tô há mais de um mês invicto. Olha isso aqui, ó. Tô há mais de um mês invicto, ou seja, nem um dia de stop loss. E extremamente positivo, coisa que eu conquistei apenas alguns meses. Aquilo que eu não conseguia tinha mais de um ano. Ou seja, você entendeu? Quando você começa a compreender a análise gráfica, você começa a tirar essas coisas erradas da sua cabeça. Que são coisas erradas da sua cabeça? Por exemplo, eu chegar aqui, nessa região aqui, que são coisas erradas? Ah, tem um topo aqui, não tem? Ó? Tem um topo. Aí vem sempre aquela pergunta, Cadu, onde eu marco nesse topo aqui? É no pavio ou é no corpo? Não tem o certo ou errado. Não tem o certo é no pavio ou o certo é no corpo. Eu ensino a você marcar no pavio. Por quê? Porque é o extremo da região. Aí a pessoa fala assim, ah, professor, mas chegou no corpo, reverteu no corpo? Tá, mas e aí? Qual o problema nisso? O gráfico ele vai funcionar, ele chegou e reverteu no corpo. Reverteu no corpo? Reverteu. Siga o movimento da correção. Você só precisa daquele ponto, você só precisa dessa marcação para entender qual é a região melhor para se tomar uma decisão. Aprenda marcações com esses macetes em suporte e resistência. Aprenda a fazer o suporte e resistência nessas regiões de ouro. As marcações de linha de suporte e resistência são apenas para você entender que existe uma região. Por exemplo, aqui, ó, você chegou ao suporte. Ó, tem um pavio aqui e tem um corpo aqui. Dá uma olhada. Respeitou, veio aqui e voltou, foi o corpo novamente. Ah, mas ele poderia ter vindo no pavio? Aqui foi o pavio, ó. Então, quando eu aconselho alguém, por exemplo, se você vai lá, faz a sua análise, você marca no corpo, não tem problema marcar no corpo, mas saiba que se ele tem um pavio como esse, a região pode ser buscada até o máximo do pavio. Então faça como aqui, ó, espere ele chegar até lá e faça o movimento contrário com ele. Ah, Cadu, eu faço assim, mas não dá certo. Por quê? Porque você não entende o movimento do gráfico. Aí nós vamos partir para outra questão. Não é porque ele chegou naquela linha que você marcou. Não é porque ele chegou aqui, ele fez um candle de reversão, que ele vai continuar revertendo. Aí você tem que entender a movimentação do gráfico, como é que o gráfico está se movimentando. Você tem que entender qual é a região que o gráfico está, você tem que entender como é que a tendência está chegando na região, como é que essa tem tendência, qual é o candle que se formou ali, qual é o padrão de candle que formou ali e como está o volume em relação a isso. Se você fizer essas 5 coisas, o risco diminui astronomicamente. Por isso que você viu aqui os alunos falando que está um mês invicto, que está uma semana positivo. Por quê? Porque ao passo que você consegue fazer esse contexto da análise, aonde você faz o contexto vendo gráfico, vendo regiões, vendo tendência, vendo candles e vendo volume. Quando você faz o desfecho na sua análise deste contexto, você contextualiza no gráfico. Ó, consegui ver o gráfico que ele está fazendo, consegui analisar regiões, já entendi as tendências, já vi o candle que acabou de formar na região, consegui ver o volume, pronto. Você fecha um contexto de análise onde você consegue fazer o quê? Você consegue fazer uma aplicação de compra ou de venda com muito menos risco.
mas com muito menos risco, com muito menos risco. O que acontece, e eu vejo sempre por aí, é o seguinte. Por exemplo, o que eu vejo vocês fazendo, e eu sei que vocês fazem, porque os seguidores do YouTube falam isso para mim. Então, por exemplo, alguém te ensinou, eu não sei quem foi, M5 ou M15. Tá. Você vai lá em M5 e M15. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um topo de M15 aqui. Vamos supor aqui, ó, que aqui é o topo do M15. Aí o preço está chegando aqui, aí a hora que o preço toca aqui, o que você faz? Só porque ele tocou aqui na linha, você entra vendido aqui. Você acha que está certo? Dentro de uma estrutura dessa que o gráfico está fazendo vender aqui? É óbvio que não. É óbvio que não. O gráfico está numa tendência de alta, ele vai romper e vai buscar topos maiores. Então, pode ser M15, M30, M50, M200, M900, M1000. Não é uma linha que vai fazer o gráfico respeitar naquela região. É a estrutura e o contexto da movimentação gráfica. É o gráfico, o carro-chefe, o gráfico. Enquanto você não entender a lógica que está por trás do movimento e o porquê ele se movimenta dessa forma, e você entender o porquê da entrada, você vai ficar apanhando do gráfico. Por exemplo, aqui, né? Por exemplo, vamos abrir um outro gráfico aqui. Euro GBP. Você chega aqui e fala assim, olha aqui, ó, suporte. Fiz um suporte aqui, ótimo, maravilha, é um suporte mesmo. Aí você vai fazer o seguinte aqui, olha aqui, ó. Aqui tem uma outra região que pode ser uma resistência. Sim, aqui pode ser uma resistência. Então ele vai tocar aqui, eu vou vender. Pode dar certo? Pode até dar certo. Mas isso é uma análise gráfica bem feita? É óbvio que não. Por quê? Porque a análise gráfica eu tenho que analisar o movimento do gráfico, eu tenho que analisar essas regiões que eu fiz as minhas marcações, eu tenho que entender o fluxo da movimentação do preço, eu tenho que entender qual a intenção gráfica no momento para acontecer uma movimentação ou não a favor daquilo que eu espero. Então, por exemplo, ó, quem fez a marcação aqui e entrou porque tocou aqui vendido, já tomou tinta. Olha só, o gráfico foi buscar lá em cima, ele foi buscar aqui em cima e aqui ele já está corrigindo. Ó. Aqui ele está procurando fazer uma correção. Opa, daria certo, Cadu? Aparentemente sim, mas olha só, porque ele está no 50% de um movimento. Ele está em 50% de um canal. Olha aqui o canal. Só que é o seguinte, eu falo para todo mundo, 50% é feito para ser rompido. Todo mundo sabe disso, inclusive quem é do treinamento fechado. Então olha o que está acontecendo. Está rompendo. Olha aí, ó, rompeu. Vamos ver se ele vai terminar acima. Rompeu, então você que fez a marcação aqui, eu vou pegar uma entrada de venda aqui, é um pullback lindo. Tomou uma tinta bonita aí, ó. Tomou uma tinta bonita, ele não fez o pullback. Aqui. Agora, se você esperasse o gráfico a fazer um movimento e entendesse talvez a movimentação do gráfico, entendesse a força que está imperando aqui, talvez você conseguiria sair positivo no trade. Então, não é porque aqui tem uma resistência, e essa resistência aqui, ó, é de 45 minutos. Olha isso aqui. Essa resistência aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, essa resistência que tem aqui, gente, é de 45 minutos. Aí você fala assim, pô, se aquela resistência ali ela tem 45 minutos atrás, ele vai segurar. Não é assim. Não é marcar uma linha e esperar que vá tocar lá e vai reverter o gráfico. Por isso que vocês que são seguidores do YouTube, às vezes mandam assim para mim falando, nossa, hoje foi só loss. Por quê? Porque você faz a marcação, bateu lá, você entra. Isso de nada adianta, gente. De nada adianta. Olha onde ele foi reverter aqui. Olha onde ele foi reverter. Ele foi aqui. Olha onde ele veio.
Ele rompeu aqui, ele rompeu aqui, ele veio aqui nessa região, ó. Aqui nessa região, aqui em cima. Então, ó, olha a região, desde aquele momento que nós marcamos, ó, de suporte, de resistência, olha só, olha que interessante, ó, região 1, região 2, região 3, região 4, região 5. Ele veio fazer uma pequena correção na região 5. E nós estamos falando aqui de suporte e resistência Nós estamos falando de suporte e resistência de 15 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora e 15. Nós estamos falando de suporte e resistência de tudo isso, ó. E aqui ele veio respeitar. Aqui ele veio respeitar. Ah, Cadu, então depois que ele respeitou e mostrou queda, eu poderia ter entrado a favor do movimento? Ah, agora você está ficando mais esperto. Você está entendendo que ele mostra regiões onde você pode trabalhar. Maravilha, maravilha. Observe o gráfico. Observe o gráfico. Faça o que o gráfico está fazendo. Ah, Cadu, mas o preço reverteu. Então, por isso que você tem que olhar o gráfico, analisar o gráfico. Vale a pena? Este candle que formou aqui, ele chegou aqui praticamente, ó, por isso que eu falo que o suporte e resistência são dinâmicos. Ó, o fundo continua aqui, o topo está aqui, só que ele fez um outro topo aqui nessa região. E onde está os 50% desse canal? Aqui. Olha o movimento que ele fez aqui, ó. Ele está fazendo. Ele foi buscar 50% do canal e está parando. Parou, rompeu e veio buscar 100% de novo. Então, se você for trabalhar próximo ao preço, você tem que saber que o suporte e resistência tem que ser atualizado. O suporte e resistência tem que trabalhar de forma descomplicada. Você tem que trabalhar o suporte e resistência com ele avançado. Você tem que aplicar esses macetes de suporte e resistência. Você tem que aplicar essas dicas de suporte e resistência. Essas marcações, aprenda essas marcações, esses macetes em suporte e resistência. Para você entender que o suporte ou resistência ele é rompido ou não porque você marcou uma linha ali na região. Ele é rompido ou não porque existe um movimento, existe um contexto gráfico que faz com que isso aconteça. Tá bom? Eu alonguei até demais, eu não ia falar muito hoje, mas eu não consigo parar de falar. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se você tem interesse em aprender, o treinamento está aí no link da descrição ou no banner do canal, está com 60% de desconto. Quer tirar alguma dúvida sobre isso? Pode mandar lá para o @CaduRinaldi, o meu Instagram. Se você quiser também de presente 16 padrões de candle que todo trader tem que saber, está aí no meu canal do Telegram. É só entrar lá no canal do Telegram e fazer o download. Todos os links que você precisar estão aí na descrição do canal ou aí no banner do canal do YouTube, tá? Aqui está o meu Instagram, ó. Se você quiser saber o que os alunos fazem, se eles estão indo bem, ó, EAD Hunter, aqui eu coloco todos, quando os alunos mandam para mim e eles permitem, né, porque tem alunos que não gostam, estão todos aqui, ó, os resultados dos alunos. Aqui está o link do treinamento, caso você queira, e você pode mandar um direct para mim, caso você tenha alguma dúvida em relação a algo que você queira perguntar para mim, tá bom? Espero que você tenha uma ótima semana de trades. Cabeça no lugar, faça suas marcações e entenda que as marcações não são linhas de achismo, e sim regiões para você prestar atenção para tomar uma decisão, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!